Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Três Teses. Hoje, com muito orgulho e honra, estamos aqui para entrevistar Silvio Benfica, essa lenda do jornalismo esportivo e geral do Rio Grande do Sul. Um prazer, Silvio. Boa noite, bom dia e boa tarde, Carmelito. Tudo bem contigo, com o Mano, com o Vicente? Tudo certinho. Tudo ótimo, Silvio. Obrigado pela presença. Isso aí, gurizada. Quando a gente resolveu te convidar, primeiro porque nós três somos fãs do amigo há tempo. Eu tive o prazer de trabalhar com você e foi um aprendizado. Não aprendi muita coisa, né? Porque eu não sou lá nada, né? No meio, mas a gente queria ouvir, Silvio, de ti, uma realidade que hoje a gente acompanha muito de perto com as redes sociais, que é a influência que certos jornalistas têm hoje em dia com o público em geral. Hoje, as redes sociais, cada pessoa tem o seu canal que pode dar a sua opinião sobre o que ela quiser. Ou seja, a opinião ficou uma coisa meio banalizada. Só que tem alguns jornalistas e algumas pessoas que se chamam influencers. Eles conseguem chamar mais a atenção das pessoas. Eu queria ver contigo como é que tu vê essa situação hoje. Bom, Carmelito, primeiro eu quero agradecer pela valorização aí que vocês me dão, me emprestam. Obrigado pela parceria. A gente está vivendo um momento de transição tanto complicado. E vou dizer uma coisa para vocês, difícil até de analisar, muito mais difícil até de concluir alguma coisa. Até porque a gente está navegando de uma forma muito forte nas redes sociais, nas plataformas digitais, algumas delas com muito destaque, mas sem saber o que vai acontecer daqui a 2 anos. Daqui a pouco mudam algumas plataformas digitais daqui a 2 anos, e essa é uma realidade com a qual a gente vai conviver muito. Depois de, no meu caso especificamente, ter passado muito tempo dentro de uma ideia de jornalismo tradicional, especialmente no rádio, em que a agilidade é evidente que se impunha, ela era necessária, em que as mudanças dentro daquele contexto do jornalismo geral, do jornalismo esportivo, por exemplo, elas iam acontecendo, mas nada com o que acontece agora, nada que se compare ao que acontece agora, que é uma coisa assim muito drástica, muito radical, que nos coloca numa posição de participar desses movimentos, mas, se possível, observar também o que está acontecendo. E aí, dentro desse processo, a gente vê crescer, digamos, essa ideia, essa nomenclatura de influencer digital. Eu te confesso que eu não consigo compreender exatamente o que é um influencer digital. Se a gente fosse estabelecer uma comparação, Carmelito, Mano e Vicente, com os tempos passados, o tempo do jornalismo tradicional, eu acho que é mais ou menos equivalente à questão do formador de opinião. Mas até mesmo lá atrás, eu ficava a me perguntar, formador de opinião como? Será que a gente realmente forma a opinião? Porque naquele tempo não se tinha, havia uma preponderância muito forte no rádio, da televisão, do jornal, mas os canais fechados, que hoje invadem a comunicação, por exemplo, no jornalismo esportivo, de uma forma tal e com tanta força e tanta competência, não existiam. Não existia muito menos a internet, nem se imaginava que isso pudesse acontecer colocando à disposição de todo mundo várias ferramentas digitais. Então, ainda assim, eu me perguntava, mas como assim formador de opinião? Se a gente até não tem o retorno da opinião, o retorno da audiência, que começou a acontecer mais tarde. Na prática, o que existia naquela época é o seguinte, a gente falava com a força que a gente tinha em função exatamente da força do veículo rádio, mas a gente falava para uma audiência calada, uma audiência muda. Dificilmente se tinha algum retorno da audiência, a não ser quando encontrava as pessoas, ia fazer futebol, por exemplo, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, por exemplo, e se encontrava muitos dos ouvintes, muita da audiência pelo interior do estado, e aí tu tinha um retorno. Mas agora, enquanto tu estavas dentro de um estúdio, por exemplo, tu dava a tua opinião forte, de alguma forma, talvez erradamente, tentava impor a tua opinião, surgiu a expressão formador de opinião, mas
como formador, se tu não tinha realmente. Passou a ter esse retorno da audiência de uma forma mais forte de algum tempo para cá. E-mail, alguma coisa assim, e aí tu começou a sentir que havia uma audiência que tinha lá a sua opinião, e que não era necessariamente a nossa opinião. Quer dizer, a opinião da audiência começava a aparecer. É bem verdade que numa forma muito empírica, se a gente comparar o que está acontecendo hoje. Hoje, então, é absolutamente extraordinária a presença da voz da audiência através das plataformas digitais. E muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, discordando daquilo que a gente diz. Mais do que isto, às vezes, comprando briga e até ofendendo quem dá a opinião. Então, a gente experimenta uma coisa em termos de formação de opinião que a gente não experimentava lá atrás. Mas aí surge, em contrapartida, o formador de opinião em função das plataformas digitais, em função da internet, a figura do influencer digital. Como assim, eu fico a me perguntar? Onde é que está esse influencer digital? Onde é que está esse cara que realmente pode influenciar uma audiência se a coisa espalhou de tal forma, como tu dissesse aí no início, que muita gente dá a qualquer momento a sua opinião, a partir do momento também que ele tem à disposição, por conta própria, o seu canal de comunicação. E aí, será que influenciam muito mesmo? Então, eu confesso a vocês que eu fico a me perguntar sobre isso. Eu já fazia essa pergunta lá atrás, quando não existia a internet, sobre o formador de opinião. Como assim formador de opinião? E muito mais agora, eu fico a me perguntar, o chamado influencer digital realmente influencia? Olha, por isso é que eu disse no início desse papo com vocês que é uma questão de a gente não apenas participar, como tentar compreender o que está acontecendo, e acho que isso ainda leva um tempinho. Silvio, eu quero de novo te agradecer a presença aqui. Com certeza tu é uma das referências assim, da minha formação como pessoa que sempre gostou de rádio, né, e de futebol também, mas sobretudo de rádio em geral. E eu quero te perguntar primeiro especificamente sobre o rádio, né? Porque o que a gente vê é uma transformação também do veículo rádio nos últimos tempos, para tentar se transformar de forma a manter uma relevância, né? Que sempre que teve num momento até bem recente. Eu queria saber de ti como é que tu vê essa transformação do rádio, que a gente acompanha. Se tu vê isso como um movimento inevitável, poderia ser feito de outra forma, porque também a gente percebe aqui, né, com o Mano e até com o Carmelito, que nós, no nosso caso, a gente sente às vezes que parece que o rádio não é mais feito para nós, né, para nossa parcela de público, assim, do que a gente espera, do que a gente vivenciou na nossa formação como ouvintes. Mas talvez seja algo que a gente tenha realmente que se desapegar e entender que ele está mudando, né? Ele está mudando muito, é inevitável que isso, em função da internet, ocorra, mas o rádio ainda não encontrou a solução para isso. Quando eu estava na Gaúcha ainda, eu dizia lá, até foi uma expressão criada pelo meu irmão, Luiz Henrique Benfica, mas é uma expressão realmente própria para toda esta situação, e eu dizia e comentava lá dentro do Departamento de Esportes o seguinte: olha, há uma nova audiência aí, uma audiência da internet. Aquela audiência tradicional, o rádio, como ele era feito, essa audiência está envelhecendo e ela está até desaparecendo. E o que acontece é que nós não estamos ainda sabendo penetrar neste território da nova audiência. Dito e feito, a transformação está acontecendo e o rádio não consegue penetrar. Porque aquela ideia do sujeito que vai ouvir uma transmissão de futebol, vocês, por exemplo, vão ouvir um jogo no domingo à tarde, como era antigamente. Tu estava talvez assistindo pela televisão, foi um segundo momento, mas existiu o primeiro momento que era apenas ouvir no rádio, e aí tu ficavas ali parado 3 horas, não tinha celular, não tinha internet, tu ficava umas 3 horas antes, durante e depois, parado ouvindo aquilo, tomando um café, uma coisa assim, sabe? No intervalo dar uma relaxada, esse tipo de coisa, e voltava. E aquilo ali fidelizou uma audiência, criou essa audiência tradicional, que foi envelhecendo de acordo com o andamento desse tipo de jornalismo feito pelo rádio, envelhecendo e desaparecendo.
O que eu quero dizer é que muita gente, evidente, vai morrendo, né, cara, desta audiência antiga, porque é uma audiência realmente envelhecida. E aí surge a nova audiência. É a audiência dos 20 anos de idade, dos 30, dos 40. Olha só, é uma nova audiência que não é necessariamente composta somente por gente jovem, de 20, 25 anos de idade. Porque também as pessoas de 40, 50, me parece que elas estão se adaptando mais facilmente a todos esses movimentos de internet do que propriamente o rádio. Então, elas vão assistir um jogo de futebol pela televisão e, ao mesmo tempo, estão fazendo outras coisas. Estão no WhatsApp, estão no computador, dando uma conferida em alguma coisa a mais em relação àquilo que está acontecendo no rádio, e o rádio está fazendo a sua transmissão tradicional. O rádio precisa evoluir. Ele ainda não encontrou realmente o caminho, na minha opinião. Essa era uma preocupação que eu tinha enquanto estava lá na rádio e que hoje se acentua. Porque o que está acontecendo, como tu disseste, Vicente, é inevitável. Esta mudança é inevitável. Não tem como sair dela. Mas ela tem lá os seus perigos, e aí eu estou avançando um pouquinho mais. Porque eu sempre disse, a partir do momento em que as emissoras de rádio, notadamente a Gaúcha, por exemplo, que é a principal do Rio Grande do Sul, ela procura fazer essa transição do jornalismo tradicional para o jornalismo de entretenimento, o que está acontecendo com as emissoras de rádio, que acontece também na televisão, especialmente na televisão fechada, por exemplo, em termos de noticiário, eu quero dizer. Essa transição, ela tem lá os seus perigos, porque ela corre o risco de transformar o comunicador numa figura, ele se sentindo assim, mais importante do que a notícia. E quando o comunicador se sente assim, ele pode perder a notícia, ele pode perder a boa entrevista, porque ele sempre se considera como o mais importante do que a notícia nesta transição e no jornalismo de entretenimento. Eu sou mais importante. Aquilo que eu falar sobre mim ou sobre a minha pessoa, sobre a minha família, por exemplo, a audiência está interessada nisso. Isso é de uma autossuficiência extraordinária. Então, é perigoso isso aí. Olha, se confronta isso aí com aquilo que está acontecendo em termos de debates absolutamente acirrados, tanto no aspecto do futebol, mas especialmente no aspecto político, com essa polarização política do país, isso torna perigoso e ali adiante, em função exatamente, quem sabe, dos influencers digitais, isso acaba colocando problemas para a emissora de rádio, para determinado programa. A gente está vendo isso, a gente está convivendo. Esse é um momento, esse fato que está acontecendo com a Gaúcha, com o programa Timeline, ele é absolutamente simbólico. Aquilo que recém começou a acontecer, testando realmente a capacidade, o potencial, o pensamento de quem está realizando, apresentando programas, de quem está dirigindo emissoras de rádio e até os outros veículos tradicionais, porque isso só vai se acentuar, só vai se acentuar. Então, a transição, ela precisa acontecer da melhor maneira possível. Desafio do rádio é encontrar o modo de penetrar nesse novo território. E o problema principal está exatamente no momento em que tu começa a fazer essa transição do jornalismo tradicional para o jornalismo de entretenimento, tu estás tentando entrar nesse território, mas aí começam a vir os problemas em função do modo como tu te coloca dentro dessa situação, dentro desse contexto. Interessante, exatamente, vou continuar nessa linha. Esses dois veículos, né? O da internet hoje e os tradicionais, como a rádio. Eu sempre fui já passei dos 40 e sempre escutei muito rádio, sempre gostei muito, pelo dinamismo que o rádio trazia, que a TV não tinha, por exemplo. E hoje a internet tem, né? Esse dinamismo. E eu acho que isso que faltou, eu acho, quando no surgimento da internet, o pessoal das rádios se ligaram que esse dinamismo, que era uma das características que, para mim, fazia o rádio ser mais interessante até que a TV, às vezes, a internet também tem, e conseguir, né, fazer algo parecido. Só que tocou num ponto muito interessante, porque eu sou de uma geração, não que eu não goste desse formato assim mais descontraído,
mas eu gosto do conteúdo, né, e da credibilidade que um jornalista dá quando está dando uma informação ou quando está fazendo uma entrevista. E tu tens isso. E tu conseguiu fazer essa transição muito legal. Eu falo isso porque eu tenho escutado, né, o Sob Pressão, e eu vejo ali um programa assim, de jornalismo fantástico, onde tu tira o máximo do teu entrevistado. E é difícil a gente ver isso na internet ainda hoje. Essa simbiose, né, essa bagagem que tu traz do jornalismo mais tradicional, do rádio, muito tempo de rádio, eu acho que tem espaço, eu acho que tem que começar o pessoal que está fazendo só entretenimento, pensar nesse tipo de formato, sabe? Com conteúdo e que traz credibilidade. Tu acredita que o futuro, tanto do rádio quanto dessas mídias assim, de internet, está nessa mistura mesmo, do jornalismo mais tradicional, mais sério, mas aí dentro dessa plataforma? Acho. Eu acho que o futuro vai ser exatamente dentro disso aí. E a gente vai ver, inclusive, com o passar do tempo, nomes fortes do jornalismo tradicional abandonando, digamos assim, entre aspas, esse jornalismo tradicional para buscarem duas coisas do jornalismo de internet. Audiência, que é uma coisa que o jornalismo de internet oferece muito forte, e uma audiência absolutamente instantânea, e, por consequência, dinheiro. Sabe? Uma coisa colada na outra. Mas eu também acho o seguinte, ó, que isso aí, como é que eu vou dizer assim, ó, vai ter um limite, vai ter uma acomodação com o passar do tempo, porque não me parece possível que a internet consiga abocanhar essa absoluta enxurrada de jornalistas, entre aspas, digamos, enveredando para a internet, abrindo seu canal de comunicação e está pronto, está resolvida a situação e vai qualquer tipo de conteúdo para o ar, esse tipo de coisa assim. Isso não pode se sustentar. Vai chegar um momento em que vão ficar os melhores. E vão ficar os melhores em termos de conteúdo, porque eu acho até... Hoje a internet, de certa forma, ela recebe tudo isso porque ela está sendo feita também ela está abrindo espaço até e muito para a imbecilidade. E a imbecilidade, ela não quer parar para refletir, ela não quer debater contigo a tua opinião, por enquanto. O que ela quer é brigar, ela quer é ofender. Essa parcela ainda está muito grande na internet. Mas eu acho que isso, com o passar do tempo, vai estabelecendo realmente uma seleção, porque não haverá espaço para todo mundo, assim, para fazer a mesma coisa em termos de conteúdo. Porque daqui a pouco é assim, ó, são vários jornalistas, repórteres, fazendo internet, identificados, nosso caso específico do futebol, com o Internacional. São vários jornalistas, repórteres, identificados com o Grêmio. E aí, dele conteúdo, e dele conteúdo, e dele conteúdo. E a todo momento isso vai aumentando. Isso é o número de jornalistas, o número de grupos de pessoas que fazem isso aí. Ora, me parece assim que não vai haver espaço para todo mundo. Eu acho que vai haver uma seleção natural. Vão ficar os melhores, os que tiverem melhor conteúdo, os que tiverem conteúdo com mais qualidade para oferecer para essa audiência, porque também essa audiência vai acabar se cansando disso. Então, a gente está vendo, por isso é que eu lá no início eu falei sobre o influencer digital. Afinal, o que é o influencer digital? Ele influencia mesmo, cara? Porque ele busca dois tipos de influência. A influência da audiência e a influência, digamos, comercial. Uma coisa colada na outra. Eu preciso ter muita gente me assistindo, porque se eu tiver muita gente me assistindo, é certo que o lado comercial, os patrocinadores, eles vão me procurar para que eu entregue o produto que eles vendem. Mas o próprio lado comercial, com o passar do tempo, também vai ver isso aí, porque não basta ter milhares e milhares de seguidores e não dá para aquele patrocinador realmente a resposta que ele gostaria de ter.
mas ele não descobriu isso ainda. O patrocinador, de certa forma, ele está se atirando exatamente naqueles que têm imenso número de seguidores. Por enquanto, ele pensa assim, é aí. Mais adiante, ele vai descobrir que o que realmente vai importar é o conteúdo bem feito, bem apresentado, inclusive do produto dele. Então, esse momento de transição é uma coisa que realmente me chama muito a atenção, sem ter, que eu quero dizer para vocês, maior conhecimento realmente dessas movimentações técnicas via internet, mas observando, que foi sempre uma coisa que eu fiz no jornalismo, e chama realmente a atenção todos esses movimentos, a busca por milhares de seguidores, porque os milhares de seguidores vão me aproximar e eu serei procurado por patrocinadores em potencial. Hoje a realidade é essa. No futuro, eu não sei, porque quanto mais a resposta neste momento for forte para esses, entre aspas, influencers digitais, mas, nesse momento, digamos, em tese, eles serão procurados pelos patrocinadores. Mas, ao mesmo tempo, mais gente vai entrar na internet. E muita gente sem condição nenhuma de dar o seu recado, de entregar o seu conteúdo. Isso aí também é transição. Isso aí, no futuro, vai estabelecer, me parece, uma seleção natural. Vai sobrar gente, vão ficar os melhores. Com certeza, Silvio Benfica irá ficar, porque desde que eu entrei na Rádio Gaúcha, eu comecei a trabalhar como produtor da Rádio Gaúcha, uma das coisas que eu aprendi com o Silvio, que eu via o Silvio fazendo no dia a dia, era sempre ser uma pessoa inquieta, no sentido assim, de propor novidades, de tentar evoluir os programas, a forma de fazer o jornalismo, a forma de pensar o jornalismo. E outra coisa que eu achava muito legal é que o Silvio sempre foi um cara que, apesar de todo o conhecimento que ele tinha de muitos e muitos anos de rádio, ele sempre foi um cara que ele gostou de escutar jovens, para ver o que eles estavam pensando. E tudo isso que eu falei, Silvio, se eu estiver errado, me corrija, mas com tudo isso chegou até o programa Sob Pressão, né? Sim, sim. Aí tem alguns detalhes, Carmelito. O primeiro, essa inquietude realmente eu tinha. E eu entendo que todo jornalista precisa ter essa inquietude. Jornalista do veículo tradicional, por exemplo, também do veículo de internet. Mas eu falando assim para o jornalista do veículo tradicional, ele precisa ter essa inquietude porque ele tem agora um concorrente que ele não tinha. Esse concorrente, daqui a pouco, pode, pela instantaneidade, entregar coisas mais impactantes do que ele entrega dentro da sua forma de fazer o jornalismo, que talvez seja uma forma já um tanto envelhecida, para alguns talvez superada, ele precisa enxergar isso aí, tem coisa mudando. Então, mesmo no veículo tradicional, é necessário e é preciso fazer coisas, criar. Eu sempre procurei trabalhar realmente em cima disso. E tu tens razão, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, porque um jornalista mais antigo como eu precisa compreender o seguinte: a relação com o jovem hoje, que trabalha assim com absoluta naturalidade as plataformas digitais, primeiro, esta relação é extremamente importante. Segundo, tu vais, com os jovens, aprender muita coisa, mas tu também precisa saber que com os jovens tu vai ensinar muita coisa. Os jovens também têm esse anseio de aprender, mesmo que eles saibam muito, especialmente nessa área da internet. Então, eu sempre gostei de trabalhar realmente com jovens. E isso agora, Carmelito, está acontecendo comigo, porque eu tenho um grupo ali de garotos que participam comigo nessa montagem do Sob Pressão, que é um grupo assim de, um tem 21, outro tem 23, eu tenho uns 4 meninos, mais ou menos, nenhum tem 30 anos, sabe? Legal. Eu converso com eles, é uma coisa assim absolutamente maravilhosa, cara, porque eu sinto que eles estão aprendendo alguma coisa, mas eles sentem que eu também estou aprendendo com eles. Isso é absolutamente gratificante. E isso chegou nesse ponto de criar o Sob Pressão, mas eu já estou na minha cabeça pensando em algumas coisas mais. Por que eu criei o Sob Pressão? Eu sempre pensei nisso. Eu preciso criar na internet, sendo eu um jornalista tradicional, eu não sou exatamente a figura do influencer digital, né? Então, eu sou um jornalista tradicional que, em tese, na internet, estaria entregando as mesmas coisas que o jornalismo tradicional entrega. E aí eu penso o seguinte: não, mas isso tem um limite, porque a internet é outra coisa, eu tenho que apresentar coisas diferentes ali.
Por que eu cheguei no Sob Pressão? Primeiro, porque eu sinto que nós passamos por uma crise de perguntas. Mas isso não é necessariamente por culpa de repórteres, por exemplo, que são absolutamente excelentes. Os repórteres lá da Gaúcha com quem eu trabalhei são magníficos. Houve um momento em que eu decidi sair da reportagem esportiva para ir para dentro do estúdio fazer programas, porque eu também entendia que tinha gente ali que precisava ocupar o espaço, tal era a qualidade que eles tinham. E eles estão lá. Mas eles têm as suas limitações em termos de pergunta, ainda mais hoje, num jogo de futebol, por exemplo, e essa é a figura que eu sempre uso, com a entrevista coletiva. A entrevista coletiva é uma pergunta para cada um, cara. Isso é uma exigência, um desafio para o repórter absolutamente extraordinário. Uma pergunta só. Quando eu venho de uma geração em que a gente fazia, depois de cada jogo, uma entrevista exclusiva com o técnico de futebol. E aí tu tem uma sequência, e aí tu consegue tirar coisas, né? E mais, a pergunta incisiva, eu sempre trabalhei com ela e sempre entendi que ela é importante para, inclusive, buscar a melhor resposta possível. É possível fazer uma entrevista com perguntas fortes, incisivas, sem ser necessariamente mal educado. E aí eu concluí, eu posso daqui a pouco exercitar isso aí, porque eu sempre exercitei, também na internet. Mas aí eu digo, que tipo de programa? Aí eu fui pensando, eu digo, opa, tem coisas, Mano, Vicente, Carmelito, que lá atrás, no jornalismo tradicional, há 40, 50 anos, que pode ser usado hoje. Pode ser usado hoje, evidentemente, que atualizando, modernizando, mas a ideia pode ser usada. Foi lá que eu fui buscar. Eu fui lá nos anos 60, vocês acham que não vão acreditar, talvez não saibam disso e não vão acreditar nisso. Eu fui lá nos anos 60 e anos 70, anos de ditadura no país, onde era muito difícil perguntar. E lá, se vocês entrarem na internet e buscarem lá um programa chamado O Advogado do Diabo, apresentado por Sargentelli, é bom isso, ó. O Advogado do Diabo com Sargentelli, coloca sempre Sargentelli ali na busca no YouTube. Vocês vão pegar coisas magníficas. E foi ali que eu me inspirei. Eu digo, aqui está... Isso, evidente que eu mostrei alguma coisa para algumas pessoas, e as pessoas jovens diziam assim, mas que loucura isso aqui. Aí eu digo, bom, é isso que eu quero exercitar. Porque como é que era esse programa? Imagina, em 1975, o Sargentelli, no programa O Advogado do Diabo, entrevistando Flávio Cavalcanti, um dos maiores apresentadores de televisão da história do país. Era absolutamente muito forte nos anos 60 e 70, e daqui a pouco, em plena ditadura militar, está lá o Sargentelli perguntando para o Flávio Cavalcanti se ele era dedo duro da ditadura. Olha a pergunta, era muito difícil fazer esse tipo de pergunta. O senhor é dedo duro da ditadura? Imagina a reação do entrevistado. Aí eu imaginei, e vendo aquilo ali, eu poderia, atualizando, trazer esse tipo de conteúdo para os tempos atuais, que não é nada mais, nada menos do que uma entrevista com perguntas fortes, buscando a melhor resposta possível, buscando tirar o máximo possível de respostas importantes, impactantes dos entrevistados, em que o apresentador não precisa aparecer. Quem tem que aparecer, se é na internet, por consequência é com vídeo, quem tem que aparecer é o entrevistado, com a câmera o tempo todo em cima dele, para que a audiência veja as reações que ele tem, as reações faciais dele, inclusive quando perguntas fortes são feitas. Esta foi a ideia adaptada, atualizada, modernizada, com um grupo de 4 ou 5 garotos na faixa entre 20 e 30 anos de idade, me ajudando, me orientando, e por aí surgiu exatamente o Sob Pressão. Foi lá atrás, porque lá atrás tem muito conteúdo que a gente pode buscar para os tempos atuais, para os tempos de internet, atualizando, é claro, mas tem muita coisa boa. Aí surgiu o Sob Pressão, que é, nesse momento, realmente, um conteúdo que é absolutamente gratificante para mim, e as respostas que eu tenho, cara, elas me entusiasmam demais, como as que vocês estão dando aqui agora, porque vocês poderiam naturalmente não estar assistindo Sob Pressão, no entanto, vocês estão com o controle do Sob Pressão, e esta é uma pauta que acabaram colocando nessa nossa entrevista. Então, isso é muito importante para mim. Silvio, só para mim fazer rapidinho, Silvio, o programa, o Sob Pressão, é a tua cara, Silvio.
Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei assim, eu te conheço um pouquinho mais próximo. Cara, esse programa é a característica do Silvio, cara. Por que, Silvio? Porque assim, ó, eu sempre admirei em você algumas coisas. Primeiro, isso que você falou agora recentemente, que dá para se fazer perguntas duras sem ser ofensivo, sem receber uma resposta agressiva do entrevistado. Sim. E outra coisa, você sempre foi uma pessoa, Silvio, aqui no programa eu sempre brinco, quando a gente tem um programa de segundas-feiras, né, que a gente debate as coisas do futebol. Sim. Eu sempre falo para os meus colegas, para o Vicente, para o Mano, a importância das pessoas prestarem atenção nas respostas dos entrevistados. Isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, Silvio. Aprendi contigo. Porque tu sempre foi um cara muito ligado, o cara falava uma coisinha, tu sabia, tu já pegava por ali, pá. Isso é uma coisa que está em falta hoje em dia. Talvez pela falta de oportunidade de ter duas perguntas para te poder seguir no assunto, né? Mas sim, sinto muita falta disso, muita falta. Ouvir o entrevistado é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante numa entrevista. Eu já falei várias vezes sobre isso, né, que esse aprendizado eu tive lá em 1984, quando eu entrei na Gaúcha, de um cara chamado Mendes Ribeiro, que era naquele momento ele era apresentador do Atualidade, já tinha deixado o jornalismo esportivo, mas ele foi um dos maiores narradores da história do futebol gaúcho, narrador de Copa do Mundo, e foi extraordinário. E ele me disse um dia, me encontrando, vendo aquele guri que tinha recém-chegado no interior, esse tipo de coisa, ele chamava todo mundo de guri, e ele me disse isso, exatamente isso. Guri, eu sei que tu tá chegando, tu é repórter esportivo, então deixa eu te dizer uma coisa, guri. Nem sempre o melhor, daquele jeito dele, né? A entonação dele de falar, nem sempre o melhor repórter é o que melhor sabe perguntar. Muitas vezes o melhor repórter é o que melhor sabe ouvir. Isso é fundamental para mim. Tem duas coisas fundamentais numa entrevista: a boa pergunta, a pergunta forte, inclusive, e a outra é saber ouvir o seu entrevistado. No momento em que tu presta atenção do que o teu entrevistado está te respondendo, aquilo ali pode estar servindo de gancho para que tu faça a próxima pergunta. Tu não pode ir para uma entrevista com a autossuficiência lá em cima e imaginando o seguinte: já estou com as perguntas prontas, são essas aqui. Não. Em qualquer entrevista, o entrevistado, pelas suas respostas, ele te dá novos caminhos durante a entrevista a serem observados, a serem seguidos por ti. Então, por isso é extremamente importante ouvir o que o entrevistado está dizendo e não apenas pensar que, única e exclusivamente, o mais importante é a minha pergunta. Silvio, na linha do que o Carmelito colocou, uma coisa que sempre me fascinou foi essa tua capacidade o teu dinamismo, né? De pegar um trecho de uma resposta e já engatar uma réplica, né? Ou aprofundar um assunto com o entrevistado. E isso, no tempo de ouvinte de rádio, era uma coisa que me fascinava, né? Esse teu dinamismo, assim como a bagagem de informações do Zé Alberto, ou o senso de observação do Macedo, né? E eu lembro bem, assim, na evolução dos programas da Gaúcha, da tua marca, né? Tanto no plantão, quanto quando tu criou o Bola Parada, que para mim foi uma revolução na jornada esportiva, porque o ganho de informação que se teve a partir disso, numa transmissão de jogo, foi algo assim. Então a gente notava, né, que talvez tu já tivesse mais à frente do que o próprio veículo, para a época, né? Hoje a gente não imagina um veículo estacionado na sua grade de programação, né, que não permita uma interação desse tipo, ou de um volume de informação variado. Sim. E aí eu quero te perguntar agora, é justamente assim, né, esse deslocamento para as mídias digitais e para os serviços sob demanda, que a pessoa vai lá e busca exatamente o conteúdo que quer, na hora que quer. É claro que a gente tem um ganho em profundidade das questões, mas tu não acha que a gente pode estar, de repente, perdendo em conexão, no sentido de que, no modelo que a gente tinha de rádio, por exemplo, a notícia surgia e podia, não importa qual era o programa que estava naquele momento, mas a notícia se tornava mais importante, às vezes atropelava a grade de programação. Será que essa segmentação e fragmentação, como é que a gente faz para manter isso, mas com uma conexão maior entre os assuntos? Primeiro que o que tu referisse é a mudança de pauta instantânea numa programação.
Por isso eu sempre digo que o jornalista tem que ter controle total de informações, controle absoluto. E não o jornalista esportivo achar que ele só tem que saber de esporte. Porque se ele achar isso, no momento em que ocorre uma mudança, explode um eventual escândalo num governo, por exemplo, um determinado governo, ele tem que ceder a cadeira para quem entende, entre aspas, daquilo ali que é jornal. É como se o outro dissesse assim, ó, sai dessa cadeira que disso aí tu não entende. A partir de agora a cadeira é minha. Isso é uma coisa, cara, é uma coisa que sempre eu tive assim no alcance, sempre procurei dizer para as pessoas, para quem ia apresentar o programa, por favor, controle total e absoluto de informações para não ser surpreendido e ceder a cadeira para o outro. E isso eu consegui, porque eu nunca saía da cadeira. Nós podíamos trocar do jornalismo, do futebol para a política, por exemplo, e eu permanecia na cadeira. E eu acho isso extremamente importante para o jornalista. Aliás, eu acho isso extremamente importante para o narrador de futebol. O narrador de futebol ainda vive uma fase de transição, está demorando um pouquinho, mas eu acho assim, ó, o narrador de futebol de uma partida, ele precisa saber que mais do que narrador, ele é jornalista. E ele também precisa ter todo o controle. Porque daqui a pouco, dentro de uma programação, de um jogo que ele está narrando, entra uma notícia forte. E aí não adianta ele apenas depois que terminar a notícia, uma notícia estrondosa no Brasil, e ele simplesmente, ok, muito obrigado, deixa eu seguir com o jogo aqui, com a narração. Isso não existe. Isso não existe. Para isso, ele tem que realmente estar preparado. Eu senti isso quando eu criei o Bola Parada, porque eu vi ali, me angustiava, que aquele intervalo de 15 minutos estava completamente superado, antigo superado. Um negócio que era dirigido pelo narrador, que chamava um comentarista que falava 10 minutos, pontuando, aos 10 minutos aconteceu isso, aos 15 aconteceu aquilo. Isso não existia. As colocações para mim, durante um jogo e durante um bola parada, o intervalo de jogo, da parte de quem está apresentando, são pontuais. Como é que o Carmelito, que é o centroavante do Grêmio, está se movimentando? O movimento dele não está errado? Ou o movimento do Vicente, que joga no Internacional, caindo pela esquerda, ele não deveria fazer isso pelo meio, fulano de tal, que é o comentarista. Eu sempre trabalhei com isso, com essa ideia, e com informação a todo momento que realmente vão entrando. Isso sempre realmente me angustiava. Agora, a gente, como eu disse lá no início, nós estamos vivendo, cara, uma fase de transição, de domínio quase que total da internet, mas que é de teste também para quem está fazendo isso, para quem está fazendo a internet, para quem está apresentando determinado programa, para quem está fazendo o seu próprio conteúdo, o seu próprio sob pressão, por exemplo. Ele precisa descobrir, porque senão ele vai ficar no meio do caminho, porque vai chegar um momento em que o conteúdo da internet realmente, me parece, vai ficar um pouquinho parecido com mais agilidade, que a internet coloca à tua disposição, mas ele vai ter que ficar um pouco parecido com aquilo que é feito pelos veículos tradicionais, porque o veículo tradicional realmente te oferece isso aí. E se tu achar que na internet é só aquilo, é uma colocação ou uma opinião que se encerra nela própria e não tem mais nada, não tem interatividade, não tem alguém que debata aquilo contigo, eventualmente até te ofenda, bom, tu fica realmente pelo caminho. Então, esse é um mundo, cara, absolutamente fascinante e desafiador. Eu confesso para vocês que a minha grande curiosidade é saber a internet daqui 2, 3, 4 anos. Quem estará na internet? Quem terá saído da internet? Que tipo de conteúdo a internet irá consumir? O Sob Pressão vai se afirmar realmente como um programa que interessa a internet ou é apenas uma questão passageira por ser uma novidade? E olha o tipo de pressão que eu estou jogando em cima de mim, porque no momento em que eu coloquei o Sob Pressão no ar, entendendo que é uma coisa realmente interessante, e as respostas que têm sido dadas, o retorno que tem sido dado para mim, realmente me deixam imensamente satisfeito, entendendo que eu tenho que seguir um pouco esse caminho, mas eu já estou pensando em outras coisas. Estou pensando em, sabe, a minha cabeça, eu vou dormir às 2 da manhã, com a minha cabeça a mil, tentando, assim, aquele start, é isso aqui que eu quero, sabe aquele negócio? É isso aqui que eu quero agora como um novo conteúdo para a internet.
Então, eu acho assim, ó, quem está na internet está sendo desafiado o tempo todo. E quem está no veículo tradicional, muito mais, porque ele precisa fazer essa transição para a internet. Não, é isso aí mesmo. A gente é testado o tempo todo, né? O tempo inteiro. Eu queria aproveitar, eu confesso que eu fico até intimidado, né? Porque a gente é fã, cara. A gente acompanha. Não, é loucura. E eu queria aproveitar toda essa tua bagagem, né? Dentro do futebol, de cobertura dos clubes, né? Da reportagem, né? Que te acompanhou muito tempo. Depois, como tu falaste, foi pro estúdio, mas muito tempo de reportagem. Eu queria, assim, saber de ti, assim, dos treinadores da dupla Grenal, dos jogadores, quais desses personagens, desse tempo todo de estrada que tu tem, que mais te impressionou e por que esse personagem te impressionou? O jogador, dirigente ou treinador? E eu queria emendar uma segunda pergunta, assim, qual foi a pior notícia que tu teve que dar no ar, assim, ao vivo? A pior notícia que eu tive que dar foi às 6 da manhã de um sábado na Rádio Gaúcha, informando que o Fernandão, atacante do Internacional, tinha morrido. Porque o Chico Noveleto, Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, me ligou, tipo, 5h40, 5h45 da manhã, né, e me disse, Silvio, morreu o Fernandão. E eu, meio que dormindo, fiquei, qual é o Fernandão? Porra, eu me lembro até que naquela época, e ele continua trabalhando até hoje, o Fernandão, segurança do Grêmio, né? Gente maravilhosa, assim, que é segurança, inclusive, lá na seleção brasileira, faz um trabalho lá, né, com a seleção. Eu digo, cara, mas foi um susto que eu levei, né? E aí o Chico disse, não, o Fernandão do Internacional. Porque o Chico se dava muito com o Fernandão. O Fernandão considerava o Chico Noveleto um pai para ele. E aí eu digo, mas o que é isso, cara? Não, foi assim, caiu um helicóptero, uma coisa que eles estavam pescando, esse tipo de coisa. Digo, mas que notícia é essa, meu Deus do céu? E aí o Chico disse assim, mas eu só vou te pedir um favor, não dá notícia agora, me dá uns 10 minutos, que eu ainda estou buscando mais informações. Bom, aí eu já estava acordado, né? Aí, tipo, 5:06, o Chico voltou a me ligar, olha, tá confirmado, realmente morreu o Fernandão, assim. Eu digo, Aí eu liguei para a Gaúcha, e entrei às 6 da manhã na Gaúcha dando essa informação. Foi um negócio muito forte, muito tocante, porque dá esse tipo de informação, que pese ela ser evidentemente jornalística, e tu precisa ser jornalista nessa hora, mas é uma coisa que te toca demais. Tu estava lidando com o Fernandão, tu estava entrevistando ainda o Fernandão, ele não jogava mais, mas ele estava atuando, ele estava se preparando para ser comentarista na Copa do Mundo de 2014, um mês depois ele seria comentarista, cara. E aí, então, essa foi, sem dúvida alguma, a notícia mais impactante, mais terrível, mais triste que eu já dei como repórter. Silva, eu acho que a última cobertura que tu fez como repórter foi o Mundial do Inter, não foi? Acho que até isso também acrescenta, né, a situação toda. O último jogo que eu fiz como repórter num campo de futebol foi Inter 1, Barcelona 0 em Yokohama. Lá mesmo, durante aquele período que a gente ficou lá no Japão, por uns 10 dias mais ou menos, lá mesmo eu defini a minha... Porque, na verdade, eu já tinha decidido na Copa de 2006, na Alemanha, eu já tinha decidido que era a minha última Copa como repórter esportivo. Já tinha, não. Isso já estava na minha cabeça. E isso transitou, eu deixei transitar dentro da Gaúcha e segui trabalhando com isso. E aí, quando eu fui para o Mundial do Internacional, durante o período que eu fiquei no Japão, eu recebi essa, digamos, uma proposta, né, feita pela direção, através do Pedro Ernesto, então, para que eu fizesse outras coisas, assumisse no estúdio, assumisse Esportes ao Meio-Dia e Balanço Final. E aí eu topei na hora, é isso que eu quero, o que eu tinha que fazer realmente como repórter esportivo, eu já fiz, porque eu fiz 5 Copas do Mundo, eu como repórter transmiti 2 vitórias das 5 do Brasil em 90 anos de Copa do Mundo, eu estava lá transmitindo 2 das vitórias, 94 e 2002. Eu fiz um Mundial de Clubes do Grêmio em 95 contra o Ajax. Eu fiz esse Mundial de Clubes do Internacional
nessa decisão contra o Barcelona. Então, o meu último jogo dentro de um estádio de futebol foi em Yokohama, o Internacional se sagrando no final com a vitória de 1-0, campeão mundial. Dali eu parti para outras empreitadas e outros desafios lá dentro da Rádio Gaúcha. E qual foi, dentro desse mundo do futebol, qual foi a pessoa que mais te impressionou, assim, que tu entrevistaste, ou que tu teve contato nesse mundo do futebol? Qual foi a pessoa que mais te impressionou? Olha que isso, te confesso que não é fácil responder, porque eu fiz basicamente jornalismo esportivo, ainda que, evidentemente, eu tenha enveredado pelo jornalismo geral, jornalismo político, por exemplo, mas a minha vivência foi toda no jornalismo esportivo. E aí eu entrevistei, evidente, muita gente, muitos técnicos de futebol, tanto técnicos da seleção brasileira, como técnicos da dupla Grenal, como Luiz Felipe, Evaristo Macedo, Rubens Minelli, Enio Andrade, o Tite. O Tite me impressionou muito, muito. Quando o Tite, em determinado momento, treinava o Grêmio, já tendo sido campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho com o Grêmio diante do Juventude, eu tinha uma boa relação, tenho até hoje com o Tite, eu disse para o Tite, tu vais terminar na seleção brasileira, não tenho dúvida nenhuma, né, cara? Passou algum tempo, e ele terminou. Talvez até ele tivesse que ter sido técnico em 2014, mas aí foi para a Copa de 2018. Esses caras me impressionaram demais, porque eu estabelecia com eles uma relação em termos de entrevista muito importante, muito forte. Eu fazia boas entrevistas com eles. Mas assim, se eu precisar de uma espécie de símbolo entre os técnicos, eu busco o Enio Andrade, que era técnico do Internacional em 1980, e eu trabalhei na época na Rádio Farroupilha, e ali eu vi um técnico que é elogiado até hoje por todo mundo, absolutamente extraordinário, como técnico de futebol, um intervalo de jogo que é fundamental para técnico, um intervalo de jogo importantíssimo, porque ele mudava jogos realmente no intervalo. Então, se eu buscar técnicos de futebol, eu elenco vários, mas eu uso o Enio Andrade como um símbolo. E como jogador, eu lidei com vários, né? Entrevistei vários. Né? Lembro da primeira entrevista porque quando eu cheguei em Porto Alegre para trabalhar na Gaúcha, o Grêmio tinha sido campeão mundial em 83, há 3 meses antes. Então, eu cheguei para fazer o setor do Grêmio. Daqui a pouco eu estava na frente, vindo de Osório, de todos os campeões mundiais. Imagina, cara. Daqui a pouco está ali entrevistando o Renato, que nem sabia quem eu era. Né? Então, isso foi para mim uma experiência muito, muito louca, muito maluca, assim, realmente importante, e até estabeleci boa relação realmente com o Renato. Aí se pega no Internacional, por exemplo, na seleção brasileira, como jogador, eu me lembro da liderança do Dunga na Copa de 2004, aliás, de 94, 98 também. Eu tinha entrevistas fortes com o Dunga depois de encerrar o treinamento, quando eles passavam ali na chamada zona mista, mas foi uma coisa que me marcou pela liderança dele naquela seleção brasileira. Mas aí eu chego no Internacional e encontro exatamente esse que eu acabei dando a notícia da morte dele, que é o Fernandão, né? E aí, que foi um cara que me impressionou também. Essa foi uma imagem que me impressionou muito, porque o Internacional estava por decidir o Mundial contra o Barcelona, faltava um dia, era a véspera dessa decisão, e eu e o Zé Alberto estávamos no mesmo quarto, no mesmo hotel do Internacional. Só que a gente não sabia que o quarto onde a gente passava sempre e que era identificado com o Internacional, que tinha sempre a porta entreaberta ali, a gente não sabia que era do Abel. E houve um momento em que, um dia antes, na saída para o treinamento do Internacional, o último treino antes do jogo contra o Barcelona, eu e o Zé Alberto estamos saindo e passamos na frente desse quarto, porta entreaberta, e ouvimos vozes. E daqui a pouco a voz que eu identifiquei lá dentro era a voz do Fernandão. Depois a gente foi descobrir que lá estava acontecendo uma reunião que foi muito importante no Internacional, no quarto do Abel, com o Abel e alguns jogadores do Internacional, entre eles o Yarley e o Fernandão. E quem falava? O Fernandão. E o Fernandão falando sobre, por exemplo, o que ele entendia que deveria fazer naquele jogo, que era cuidar, jogando um pouco mais atrás, as saídas do Mota. Do Mota. Do Mota, Thiago Mota. Thiago Mota.
Ele entendia que todos os movimentos de ataque do time do Barcelona começavam pelo Thiago Motta. E ele precisava neutralizar esse tipo de movimentação do Thiago Motta. E ele estava ali se colocando à disposição para fazer esse papel. O que a gente viu no jogo? Exatamente isso. Tanto que ele terminou o jogo extenuado e teve que ser substituído pelo Gabiru. Então, aquilo que eu ouvi como repórter e depois coloquei como notícia no rádio foi uma coisa realmente impactante para mim, porque partiu de uma das maiores lideranças que eu vi no futebol, que foi o Fernandão. Quero aproveitar, então, e perguntar para o Silvio o seguinte, a gente vê, né, Silvio, muita gente fazer uma separação entre jornalismo e jornalismo esportivo. Eu acho que é uma coisa um tanto descabida, né? Ou tratar o futebol como um fenômeno à parte, onde outras questões não se misturam, né? Ou não deveriam se misturar na visão de alguns. A gente aqui no podcast, como o Carmelito falou, né, a gente tem uma vez por semana um debate esportivo, né? Mas a gente busca trazer em episódios especiais outros temas, né, ligados ao futebol, associados e tal, porque a gente vê o futebol como um fenômeno social, né, representativo da sociedade. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre como é que é isso na prática e entre colegas e tal. Assim, muita gente ainda defende essa separação entre jornalismo e jornalismo esportivo, deveria ser mais integrado. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que ele deveria ser integrado, tanto que, por exemplo, no Bola Parada eu propus isso aí, né? Porque eu decidi que aquele Bola Parada de 15 minutos precisava de muita informação, inclusive do jornalismo geral. Tu imagina tu fazer um jogo em janeiro do Campeonato Gaúcho e aí tu entra com o Bola Parada às 5 da tarde, por exemplo, e não dá nada sobre o movimento de retorno da praia para cá, para a região metropolitana. Aquilo ali é serviço, e serviço é uma coisa absolutamente fundamental no meio jornalístico. Então, essa integração eu sempre achei realmente muito importante, que ela precisava acontecer. Agora, tem gente que não entende assim, mas inclusive do meu meio. Mas, mais do que isso, tem gente que não entende o futebol como um fenômeno social e de inclusão social extremamente importante. Ele é popular, ele é social, ele é de inclusão social, realmente. Assim, eu sempre tive o maior respeito pelo futebol e pelo jornalismo esportivo. Eu ficava absolutamente maluco durante uma transmissão de jogo, que eu, como repórter, ficava dentro de campo, e daqui a pouco eu via repórter de bermuda. Olha o grau da minha loucura. De bermuda, ou até de calção e chinelo no verão, fazendo jogo como repórter. Eu digo, mas como assim? Se o cara for trabalhar em qualquer outra atividade, ele não vai conseguir trabalhar de bermuda ou muito menos de calção. Por que no futebol tem que ser assim? Isso me indignava. Tal era o cuidado que eu tinha com o futebol e que eu tinha com o jornalismo esportivo. E acho que o futebol, ele é, sim, extremamente importante, inclusive para debates que transcendem o campo de jogo, sabe? Agora se debate, felizmente começa a crescer, digamos, a indignação em relação a isso aí, porque isso aí não acontecia. Tu ia para a Europa, se o fato ocorresse dentro, a UEFA, ou a FIFA, ou a CBF aqui no Brasil, simplesmente deixavam passar. É a questão do racismo. Que o racismo hoje, ele está absolutamente na ordem do dia. Sabe? Biografias estão sendo desnudadas. Biografias intocáveis, antigamente, hoje, de certa forma, por uma palavra mal colocada, elas estão sendo desnudadas. Tu está descobrindo coisas, isso está acontecendo, e isso está impactando no futebol. E o futebol precisa ser uma caixa de ressonância para isso. E isso realmente começa a acontecer, porque o racismo está não apenas na sociedade como um todo, especificamente dentro do futebol, ele está incluído ali dentro e ele é demonstrado muitas vezes, como aconteceu nesse jogo do Flamengo. E aí a gente vê aquela reação, por exemplo, do técnico Mano Menezes, minimizando aquele desabafo do jogador Gerson do Flamengo, que estava declarando que havia sido ofendido com expressões racistas lá pelo jogador do Bahia. Só que aí a pressão em cima disso, as manifestações em cima disso, e manifestações, por exemplo, vamos dizer, o famoso formador de opinião, o jornalista
manifestações de jornalistas que nunca aconteceram começam a acontecer, porque o jornalismo está compreendendo isso aí realmente como uma coisa muito forte que precisa ser atacada. Isso impacta na CBF. Pela primeira vez, a CBF tomou uma posição mais forte, porque até então ela simplesmente desconhecia. Deixa para lá, o time fez isso, o jogador do time, multa ali em 10 mil reais, está resolvido. Não está resolvido. A questão é absolutamente forte, ela precisa ser debatida permanentemente. E isso me faz, inclusive, discutir os veículos de comunicação. Porque lá atrás, há um ano, quando um narrador da Sport TV, Júlio Oliveira, negro, teve a coragem de, ao participar de um programa de debates, ele era o único negro e ali se estava discutindo racismo, ele apontou-se dentro, tu imagina a coragem que ele teve, dentro de um veículo como a Sport TV, ele diz para os colegas brancos dele, jornalistas brancos que estavam participando, deem uma olhada aqui nesta redação, deem uma olhada nesse imenso mar branco que nós temos aqui à nossa frente de jornalistas. Isso é uma coisa que precisa avançar. E isto se nota muito ainda nas redações de Porto Alegre, por exemplo, que precisam enxergar isso aí, que precisam enxergar que esta voz de manifestação tão forte de um assunto tão tocante que está na ordem do dia, esta voz também precisa ser negra. Ela não pode ser apenas branca. Nós não podemos ter uma discussão sobre racismo num programa como Sala de Redação, com 6 ou 7 jornalistas brancos, e todos, eu conheço todos eles, com posições absolutamente corretas, mas a voz negra não está ali representada, que é quem sofre o problema. Então, esta é uma questão que o futebol tem, com o seu potencial de juntar centenas de milhões de pessoas pelo mundo todo. Esta é uma vitrine que está à disposição para que assuntos como esse realmente se discutam e felizmente agora começaram a ser mais discutidos na base da pressão, é evidente, mas também questões políticas. Por que não manifestações políticas? Nós vivemos num país absolutamente democrático. Não é porque a menina lá, a Solberg, do vôlei, que disse que quase foi punida porque disse uma frase em determinado momento, saindo de uma competição, que ela disse fora Bolsonaro, e aí ela quase foi punida, e depois se compreendeu que a punição seria realmente demasiada, mas ao mesmo tempo se via lá atrás que o Felipe Melo, que é jogador do Palmeiras, fazer também num jogo de futebol uma manifestação a favor do Bolsonaro. E ali não se estava tomando nenhuma posição nesse aspecto. Então, essas coisas precisam ser olhadas pelos dois lados, de forma absolutamente democrática, mas mais do que isto, elas precisam ser, questão do racismo e até a questão política, o palco do futebol, o palco do jornalismo esportivo é realmente um belo palco para se debater esse tipo de questão, e que a gente não se assuste com isso, porque o mundo está andando, o mundo não precisa ficar parado. Nessa questão do racismo, vou dar só um exemplo para encerrar para vocês, eu tenho vários DVDs dos filmes do Teixeirinha. O Teixeirinha era um gênio para mim, era um gênio gaúcho da música. E o Teixeirinha fez vários filmes no Rio Grande do Sul. Então, o filme dele, a temática, era mais ou menos, a história era alguma, mas tinha um centro ali que se repetia, que era o centro da fazenda, onde morava a família do Teixeirinha, os pais do Teixeirinha, naquela fazenda com vários funcionários, né, e tinha o capataz, e daqui a pouco tinha quem trabalhava fazendo a comida, uma negra gorda, sabe? Uma personagem conhecida lá, eu não me lembro o nome dela, do cinema gaúcho há 40, 50 anos atrás. E eu estou falando do início dos anos 70. E aí esse personagem, nos 2 filmes, sabe desse capataz, sabe como é que ele chamava esta funcionária gorda e negra? Macaca. Ô, macaca! Mas tu que está fazendo isso, macaca? Tu errou. Olha como era, como se tratava essa questão de forma absolutamente natural há 40 anos, há 50 anos. Isso, evidentemente, precisa mudar, cara. E, felizmente, está mudando. E também com um palco muito forte para isso, que é o futebol e que é o jornalismo esportivo. Sensacional. Eu acho que é entender realmente que o futebol tem a função social, né? E a força que ele tem.
O esporte, né, cara? O esporte, ele tem esse poder, né, cara, de penetração dentro da sociedade. Porque o esportista lá, o cara do vôlei, o cara do futebol, o cara do automobilismo, ele é ídolo e ele é referência para um monte de gente. Então, ele tem esse papel social também. O esporte tem, e as pessoas têm que entender esse papel do esporte também. A gente não pode achar que o futebol é uma bolha e que ali não pode tudo dentro do futebol e não tem problema, a gente tem que passar a mão por cima. Não, a gente tem que combater, cara. Esse depoimento aí do filme, né, e tal, esse é muito bom, porque tem que mostrar assim, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. O mundo ele não fica parado e o que era normalizado, entre aspas, há 20, 30 anos, agora não pode ser normalizado. Então, esse depoimento também é fantástico. Mas olha só, é o Mano que está falando, né? Isso. Mas olha só, Mano, essa bolha ainda existe. Sim. Nós já avançamos, mas precisamos avançar muito mais, porque há muita gente que ainda entende que esta bolha é natural. O futebol está numa bolha, ele não vai sair dali. Ali é só o jogo dentro de campo e a análise feita pelos comentaristas ou pelos jornalistas esportivos. É apenas aquilo ali, não é apenas aquilo ali. É preciso avançar. E responsabilidade. A gente teve um episódio, inclusive hoje, né, com relação ao futebol feminino, né? Ontem começou com quando colocaram a foto das meninas do Inter que ganharam o Sub-16, né? Meninas, 16 anos, menores, Sub-16, menores de idade. E aí foi colocada a foto nas redes sociais e é uma avalanche de machismo, de falta de educação, de crime mesmo, porque são crianças ali e tiveram que ler barbaridades. E aí não bastasse isso, hoje um programa de rádio de Porto Alegre também tiveram que escutar mais barbaridades. Então a gente tem que tomar esse cuidado, todo mundo tem que ter esse cuidado, e é importante falar isso aí, porque tu é uma referência. Eu penso exatamente assim. E é cuidado, e quem comanda todo esse processo precisa estar atento para isso e, inclusive, tomando providências. Porque senão, se apenas passar a mão por cima, a rede social vai seguir fazendo o que fez com esta menina do Internacional de 15, 16 anos de idade, sabe? E sem punição. Tem que haver a punição. Punição drástica mesmo, né? E quem usa um veículo de comunicação, um microfone, uma internet, ultrapassando limites, como aconteceu de acordo com essa referência que tu fizesse aí, também precisa responder por isso. Silvio, a gente não pode te escutar assuntos maravilhosos. Pô, tô apaixonado pela nossa entrevista, principalmente por causa das tuas respostas, obviamente. Mas a gente não pode deixar de perguntar o que tu tá achando do Grêmio e do Inter. Cara, foi um ano absolutamente irregular dos dois times, notadamente no Grêmio. O Grêmio oscilou demais, como eu sei, é uma figura que eu uso, oscilou demais para baixo. E o Grêmio, em determinado momento, e inclusive o Renato estava sendo muito criticado, foi salvo pelos Grenais. Ganhava o Grenal do Internacional, resolvia naquele momento a situação. Mas, de resto, o Grêmio não conseguia render nem perto do que já rendeu durante esta temporada. Houve um momento no mês de novembro em que o Grêmio passou 18 partidas, entre outubro e novembro, 18 partidas invicto e com 2 ou 3 belas atuações, que pareceu que aquilo que o Renato dizia, o time vai decolar, parecia que ia acontecer. Mas não. Eu não sei se a gente não está enganado, porque aí de 3 jogos para cá o Grêmio está mal, e 2 deles contra o Santos. Não poderia jogar da forma como jogou diante do time do Santos. Então, o Grêmio, em seguida, tem novas decisões. E para estas decisões, o Grêmio precisa, acima de tudo, do seu treinador. Porque o seu treinador, o Renato Portaluppi, simplesmente não encontrou solução para o time do Grêmio nos momentos difíceis. Não encontrou solução nas suas mudanças. Ele é muito responsável por tudo isso que está acontecendo nesse momento de oscilação para baixo do time do Grêmio. Tem chances agora, com algumas decisões pela frente aí. Ele tem chance de, quem sabe, retomar de novo, mas retomar aquele momento no Grêmio. Mas eu estou achando o Renato um tanto impotente para isso que está acontecendo. Agora, o Internacional propôs, e na minha opinião conseguiu, uma espécie de revolução de modelo de jogo ao trazer o Eduardo Cudê, que ele colocou uma proposta em campo, que deu certo algumas vezes,
mas que não, porque era um negócio interessante, que era um modelo que dependia do movimento de uma linha de 3. E esta linha de 3, que fazia o movimento entre a defesa e o ataque, precisava ter intensidade, e teve em determinado momento, mas em outros momentos desaparecia a intensidade do Internacional. Também oscilou o Internacional. E o próprio técnico foi prejudicado por não conseguir, por sair daqui, não conseguir nenhuma vitória em Grenal. Isso foi ruim. Mas ali estava a novidade no Internacional. E isso me parecia muito importante. E aí entrou a falha da direção do Internacional, absolutamente incompetente para administrar uma situação que pudesse fazer com que o técnico do Internacional, o Eduardo Cudê, ficasse aqui. E o Eduardo Cudê, e aliás, também ele no final tratou mal essa situação, resolveu sair, mas resolveu sair pressionado, porque o Internacional, incrivelmente, não encontrou também pelo seu Conselho Deliberativo uma solução para empurrar essa eleição lá para o final do mês de fevereiro. Que isso? Coloca exatamente durante um momento em que o time está disputando 3 competições, isso entrou no vestiário, impactou no vestiário. Falhou o ano todo nesse aspecto a direção do Internacional. O que aconteceu? O técnico que estava tentando alguma coisa e conseguindo diferente no Internacional acabou indo embora, veio o Abel, um tanto superado, quem sabe, mas que nos últimos jogos, a partir da partida contra o Boca, encontrou uma solução melhor, mas agora vai sair. A informação é de que sai imediatamente, porque já no início de janeiro assume o novo técnico do Internacional, que vai assumir em meio a uma competição onde o Internacional precisa ficar entre os primeiros colocados. Foi complicado o ano do Internacional sob esse aspecto, especialmente pelo tipo de condução que foi dada pela direção do Internacional. Perfeito. Mano, tua despedida, mano. Cara, na verdade, eu quero agradecer, realmente é um negócio fantástico, assim, quando a gente consegue não conversar com uma pessoa que a gente escutou e escuta, né, há tanto tempo, né, cara, tô falando aí de 35 anos escutando, mais ou menos isso. Então, realmente peço até desculpas, né, porque às vezes o cara fica intimidado, emocionado. Então, mas queria só agradecer pela generosidade, por nos dar esse espaço, né, esse tempo. E, cara, é um jornalista, é o que eu digo, não tem esse negócio de geração quando o cara ele se transforma e ele está sempre atualizado. A gente viu na entrevista hoje, e que a gente vê desde sempre, né, atualizado e dinâmico e sempre buscando coisas novas e reciclando coisas. Eu acho que o jornalista, né, o papel do jornalista é esse mesmo, é sempre se reinventar. E o Silvio mostra para nós todo dia que é isso que ele faz, né, cara, que é de buscar essas coisas novas e novas mídias e não ficar parado, né. É muito legal, cara, muito legal mesmo. Só queria agradecer do fundo do coração. Olha, não, eu não sei se vocês iam falar, né? Eu quero dizer que eu que fico agradecido, porque eu gosto de dar esses depoimentos. A vida colocou assim à minha disposição através do rádio, através do jornalismo esportivo, digamos que experiências maravilhosas pelo mundo, né? E eu acho que quando a gente tem a chance, através de convites como esse, de poder transmitir para alguém um pouco dessa experiência, é uma obrigação nossa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês também. Eu não estou olhando esse tipo de entrevista que eu dei para vocês apenas pelo lado de que eu estou dando uma entrevista. Mas, como eu disse lá atrás, eu estou sempre procurando aprender, velho. Então, eu vou para uma entrevista como essa, pode ter certeza, buscando coisas, ouvindo vocês, porque daqui a pouco, numa palavra, pode estar o start para uma nova ideia, para criar alguma coisa. Por isso é que esse tipo de entrevista também eu valorizo demais. Quero agradecer a todos vocês aí pela chance, pela oportunidade. Silvio, eu quero, de novo, reforçando as palavras do Mano, agradecer aqui em nome do nosso projeto, né, nosso humilde projeto, te ter aqui um pouco do teu tempo, é uma honra mesmo para nós, um privilégio, mas pessoalmente também quero dizer para ti, deixar algumas palavras que eu fui formado como ouvinte de rádio e como amante do futebol, enfim, com meu pai colocando um radinho de pilha na minha orelha, sentado no concreto, né, dentro do estádio, para ouvir abertura de jornada, ouvir intervalo, ouvir reprodução de gol, depoimento de gol. Então, meu pai morreu muito jovem, com 43 anos, né, já fazem 15 anos isso, e seria muito legal, assim, né, para ele, com certeza, saber que eu estou conversando com o Silvio Benfica. Então,
pessoalmente, para mim, é muito gratificante, cara. Então, quero te agradecer também pessoalmente por isso. Ô, Vicente, deixa eu dizer para ti que o meu pai também morreu muito jovem, com 46 anos. Meu pai era um homem de rádio, diretor artístico da Rádio Osório, era um autodidata em rádio absolutamente extraordinário. Eu aprendi com ele, eu trabalhei com ele durante 2 anos. Eu fui operador de áudio, na época se dizia operador de som dele. Eu fui produtor dele com 15 anos de idade, de um programa musical que ele apresentava. Ele fazia tudo em rádio naquela época, né? No interior, especialmente, acontece isso. E ele faleceu em 71, com 46 anos de idade. Eu tinha 16. Aquilo que eu vivi com ele, aprendi com ele de rádio, a partir do momento em que a gente perdeu o pai, né? Estou falando do meu irmão, por exemplo, que é jornalista, das minhas irmãs. Ali, eu era o único que trabalhava em rádio, e aí eu senti o seguinte: aquilo que eu estava projetando, eu estava em escola técnica, aquilo que eu estava projetando, que era me formar naquele ano para sair para estudar, seguir o estudo em escola técnica, ou no Parobé, em Porto Alegre, ou então em Taquara, como muitos colegas foram, aquilo ali foi, no mês de julho de 71, caiu por terra, na medida em que eu era o único que trabalhava e eu tinha que ficar com a minha família em Osório. Mas aquilo ali foi decisivo para que o rádio entrasse definitivamente em mim e para que eu seguisse a minha carreira como um homem de rádio. Então, as coisas vão acontecendo na vida e a gente vai aprendendo e recolhendo ensinamentos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos em que os nossos pais acabam morrendo muito cedo, viu, Vicente? Com certeza. Perfeito. Meu também. Eu perdi meu pai tinha 50 anos e eu tinha 15. Olha aí. A vida nos ensina bastante. Silvio, queria mandar também um abraço para o Rico, né, nosso querido Luiz Henrique Benfica, que é teu irmão, que é um cara sensacional também. Eu sou grande fã do Rico, um baita de um cara. E deixar um agradecimento, viu, Silvio? Porque a gente precisava de escutar, e é muito bom de escutar, muito bom mesmo, viu? Tá falando sobre qualquer assunto, é muito bom de escutar. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço vocês todos aí e sucesso nesse projeto de vocês, tá? Muito obrigado, valeu. Obrigadão. Valeu, Silvio.